convidá-los para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28. Joel, capítulo 2, versículo de número 28. Diz assim a palavra do Senhor. Joel, capítulo 2, versículo 28. Promessa do derramamento do Espírito. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Amém? Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Gostaria de conversar com os irmãos dentro desse livro do profeta Joel. Profeta Joel está aqui entre os profetas menores, mas não significa que os profetas menores são menos importantes do que os outros, né? Os outros profetas aqui que escreveram aqui no Antigo Testamento. Outro detalhe importante e significativo que eu trago aqui para conhecimento dos irmãos, que o nome Joel significa o Senhor é Deus. Outro detalhe fala que o nome do pai de Joel é Betuel. E nós não encontramos mais nada como referência em relação a esse profeta. Mas para que eu chegue até esse texto, eu gostaria de iniciar a nossa meditação nessa noite em alguns versículos anteriores. Os irmãos acompanham comigo o versículo de número 12, que diz assim, do próprio capítulo 2. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Então, eu louvo a Deus por esse tema, né, que as irmãs colocaram aqui, que é avivamento. Avivamento é algo necessário nos dias atuais. Avivamento é algo que a Igreja do Senhor precisa viver. E eu achei muito interessante que algumas irmãs que me antecederam já disseram aqui nessa noite que primeiro o avivamento começa em mim. E é justamente isso que eu gostaria de conversar com os irmãos aqui nessa noite. Porque no versículo que eu li, diz assim, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Quando eu falo convertei-vos a mim de todo o vosso coração, eu estou dizendo que é algo que precisa vir de dentro. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Quando nós buscamos ao Senhor, muitas vezes nas nossas orações, ou muitas vezes no nosso dia a dia, às vezes, irmãos, é comum isso entrar, né, como algo rotineiro, como algo superficial, como algo de costume. Mas nós vimos aqui nesse verso que diz assim, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Quando eu falo para os irmãos, dentro dessa fala, desse versículo, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, fala de uma reserva ou uma busca ainda mais profunda. Porque quando a gente tira um tempo para a gente jejuar, para a gente consagrar a nossa vida ao Senhor, você está se afastando de muitas coisas, você está abrindo mão de muitas coisas, e você quer uma busca mais profunda, né,
da presença do Senhor. Convertei-vos com jejum. O desejo de estar com Deus, ou o desejo de buscar a Deus, é mais importante do que o desejo de você se fartar, às vezes num café da manhã com uma mesa farta. Então, quando você diz que você vai se converter ao Senhor de todo o coração, isso com o jejum, está dizendo que você vai abrir mão, um dia por semana, ou uma vez por mês, tirar um tempo específico para Deus, para consagrar a sua vida ao Senhor, jejuando. E esse jejum precisa ser algo, né, quando você diz que está abrindo mão de se alimentar, né, de um pão, de tomar um café, de tirar um período ali de oração, você está dizendo para o Senhor que você está com o desejo de buscar a Ele de forma mais profunda, de todo o coração e com o jejum. Então, você está abrindo mão de cuidar do seu corpo físico para alimentar o seu corpo espiritual. E isso está ficando cada vez mais raro, porque muitas pessoas hoje abriram mão do jejum. Usa, às vezes, justificativa, né? Eu não consigo ficar muito tempo sem me alimentar. Eu não posso porque eu tomo, às vezes, alguma medicação. É certo que se tomar medicação tem que ter essa prudência, né? Mas muitas pessoas têm condições, muitos irmãos têm condições de fazer esse jejum, de consagrar a sua vida, de se santificar de uma forma mais reservada a Deus, mas muitas vezes não querem, né? Fazer esse sacrifício, não querem abrir mão, né, de ficar um dia que seja, sem se alimentar, sem tomar o cafezinho da manhã, ou às vezes abrir mão até às vezes do almoço, para poder se santificar na presença de Deus. Então, o avivamento começa com o trabalhar de Deus primeiro em mim, primeiro no meu coração, nesse sentido de eu me sacrificar, de eu consagrar a minha vida. Outro detalhe que eu vejo aqui muito importante, dentro desse versículo ainda do número 12, é com o choro e com o pranto. Irmãos, está ficando cada vez mais comum, né, às vezes, uma adoração superficial. Uma adoração que não vem do profundo da alma. Sabe aquele tocar de Deus, aquele agir de Deus, que você se derrama mesmo, que você chora, que você lamenta na presença do Senhor, aquele choro, aquele pranto que vem do íntimo do coração e do profundo da alma. Está ficando cada vez mais raro isso acontecer no meio do povo de Deus, no meio da igreja do Senhor. E para acontecer o verdadeiro avivamento, para que a igreja do Senhor desfrute desse verdadeiro avivamento, é preciso nós nos convertermos, o nosso coração com jejum, com pranto e com choro, para que nós possamos viver isso da parte de Deus. Nós vimos aqui, ainda continuando dentro desse texto, falando assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Nós vimos dentro dos relatos bíblicos, várias passagens em que era comum, quando acontecia alguma coisa, os servos de Deus, como um sinal de quebrantamento, como um sinal de redenção, eles rasgarem as suas vestes diante do povo, mostrando, não, realmente eu estou verdadeiramente quebrantado. Mas o Senhor está dizendo aqui, é necessário não rasgar as vestes, como uma encenação, como um espetáculo, mas rasgar o coração verdadeiramente na presença do Senhor. Porque muitas vezes eles estavam rasgando ali os corações diante do povo, rasgando as suas vestes diante do povo, mostrando para o povo, mas o coração não estava quebrantado, mas o coração não estava verdadeiramente voltado para Deus. Então, para que nós possamos viver esse verdadeiro avivamento, nós precisamos rasgar o nosso coração na presença de Deus. E nós precisamos chorar na presença de Deus, deixar mesmo o nosso choro, o nosso pranto, o nosso quebrantamento com o jejum, para que possamos alcançar, irmãos, verdadeiramente a presença de Deus.
Porque nós servimos um Deus santo, poderoso, que nos conhece intimamente, e Ele sabe quando nós nos rendemos a Ele de todo o nosso coração. Ele sabe quando a igreja do Senhor se prostra, se inclina diante dEle com pranto, e busca a Ele verdadeiramente, do fundo da alma. E muitas vezes isso não tem acontecido. Está ficando cada vez mais comum, mais raro, um mover sobrenatural de Deus, um agir sobrenatural de Deus no meio do seu povo. Mas Deus traz essa palavra através do profeta Joel, dizendo que era necessário o povo buscar ao Senhor verdadeiramente. Deus estava dizendo, não adianta vocês rasgarem as vossas vestes, se vocês não rasgarem os vossos corações. Não adianta vocês quererem mostrar o exterior, se o interior não está me agradando. É necessário um verdadeiro quebrantamento que vem de dentro, que sai do nosso coração para que possamos agradar o nosso Deus. Mas não para por aí, o profeta continua discorrendo no texto dizendo, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade se arrepende do mal. Se o povo buscasse o Senhor verdadeiramente, se o povo rasgasse os corações verdadeiramente na presença do Senhor, Deus ia agir com misericórdia. Agora volta comigo no início do capítulo que diz assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Ainda assim, está dizendo de um tempo já, de um tempo que está acontecendo, ali, naquele momento, agora. Porque, irmãos, o povo estava vivendo nessa época, quando o profeta Joel escreveu esse texto, uma situação muito difícil. Se nós pegarmos no primeiro capítulo, nós vamos ver que a situação estava adversa. O cerco estava se fechando, porque os exércitos inimigos vinham contra o povo, e o povo não ia resistir, se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, se não fosse o cuidado de Deus, e se não fosse um livramento vindo da parte do Senhor, o povo ia perecer. Então, Deus traz essa alerta, ainda assim, agora mesmo. Olha, o juiz está chegando. Olha, o tempo está próximo. Olha, as dificuldades se aproximam. Olha, está chegando o inimigo. Fiquem atentos. Eles estão cercando vocês, eles estão apertando vocês. O tempo é já, o tempo é agora. E eu convoco vocês para consagrarem as vossas vidas. Eu convoco vocês para rasgar os vossos corações. Eu convoco vocês para buscarem a mim com jejuns, com pranto, com oração, para que eu possa reverter essa situação. Então, irmãos, se o povo buscasse a Deus e se convertesse, Deus usaria de misericórdia. Porque o agir de Deus, o trabalhar de Deus é lindo. E o avivamento, ele é sobrenatural. Ele não depende de mim e ele não depende de você. É Deus que faz, é no tempo dele, é no momento dele, é na hora dele. Mas eu e você, o que nós temos que fazer? O que compete a nós? Preparar-nos. E será que a igreja do Senhor está preparada? E será que a igreja do Senhor está se preparando para viver este avivamento? Ou será que nós estamos inertes? Ou será que nós estamos acomodados? Ou será que nós estamos tranquilos? Porque aparentemente a situação está tranquila, está boa, mas não está não. Sabe por quê? Nós estamos vendo aí inversão de valores. Nós estamos vendo aí governos destruídos. Nós estamos vendo aí situações, irmãos, que nós nunca ouvimos falar antes. Como nos tempos bíblicos, a situação está apertando. A situação está ficando cada vez mais difícil. A igreja do Senhor está sendo espremida. A igreja do Senhor está sendo apertada. E a igreja muitas vezes não está entendendo isso. Por isso Deus levanta temas como esses, sobre avivamento. Nós precisamos viver esse avivamento. Nós precisamos ansiar por esse avivamento. Eu disse na minha fala anterior que não depende de nós, que é Deus que faz no momento dele, na hora dele, mas eu preciso me preparar. Então, que a igreja do Senhor se prepare, que a igreja do Senhor se consagre, ore, jejue, busque ao Senhor, para que possamos estar preparados, porque ainda assim, agora mesmo,
os inimigos estão vindo, estão à porta, e nós precisamos estar preparados para que possamos vencer com a graça, com a presença do Senhor, com a ajuda do Senhor. Irmãos, mas o texto continua. Nós vemos aqui que o que Deus vem dizendo ainda no texto, nos versículos ainda seguintes. Quem sabe se não voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor. Tocai trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Quando eu vejo, trocai trombeta em Sião, eu vejo a voz do Senhor nítida dizendo que o juízo primeiro começa dentro da casa do Senhor. Deus não vai tratar com os ímpios. Deus não vai tratar primeiro com aqueles que estão distantes da presença dEle. Deus não vai tratar com aqueles que esfriaram, se desviaram e já não estão na casa do Senhor. Primeiro o juízo começa dentro da casa de Deus, vai começar dentro da igreja. O apertar do Senhor, o agir do Senhor, o mover do Senhor, começa primeiro em Sião, começa primeiro dentro da casa do Senhor. Então que eu e você, nós possamos arrumar a nossa casa. Lembra quando a palavra do Senhor, Deus enviou o profeta para que ele arrumasse a casa porque ele morreria, porque ele pereceria? Ele orou ao Senhor, clamou ao Senhor e Deus deu mais um tempo de vida para ele, para que ele pudesse se consertar, para que ele pudesse ajeitar a sua casa. Então, irmãos, estejamos atentos, porque o juízo de Deus começa dentro da igreja. O apertar do Senhor começa na minha casa, começa na sua, começa dentro da igreja. Então nós não venhamos imaginar ou pensar que vai ser lá fora, que aqueles que estão distantes. Não. Primeiro, Deus age no meio do seu povo. Deus trabalha no meio do seu povo. Para quê? Para que seu povo busque mais a sua presença. Para que seu povo esteja preparado. Para que seu povo esteja santificado. Para alcançar esse derramar do Espírito Santo do Senhor. Nós continuamos lendo dentro do texto. Promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos, os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Quando eu vejo dentro desse texto, congregai e santificai primeiro a casa do Senhor, Deus começa dizendo também que é necessário e que esse grande avivamento, que essa grande mudança, que essa grande postura começa nos anciões, começa nos irmãos mais velhinhos, começa na liderança, essa mudança, essa transformação, para que se alcance, o derramar do Espírito Santo. Mas não fica só, nos anciãos. Reuni também os filhinhos e os que mamam, falam dos jovens, dos adolescentes. Outro detalhe, sai também o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Independente se esteja vivendo uma festa, um momento de núpcias, um momento de casamento, independente do que estás fazendo, para tudo, todo mundo para. Os anciões, os que mamam, os filhinhos, os noivos, e se ajuntem para buscar a presença do Senhor. Os irmãos estão entendendo como é sério, irmãos? Começa nos anciões, vai para os jovens, para os filhinhos, até naquele momento de festa, de celebração, para tudo e vem buscar a presença do Senhor. Para tudo e busque a Deus e jejue, e consagre, santifique a sua vida. Porque Deus quer derramar um grande avivamento no meio da sua igreja. Deus quer derramar um grande avivamento no meio do seu povo. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes, muitos estão valorizando outros momentos que não estão na casa do Senhor. Qualquer compromisso, qualquer situação é justificativa para mim abrir mão de um compromisso, de estar na casa de Deus. Qualquer situação, qualquer compromisso é mais importante do que eu estar na casa do Senhor. Outrora não era assim. Você ia para outros compromissos quando você já tinha cumprido ou realizado, primeiro para Deus. Hoje não. Primeiro é os compromissos
né, externos, primeiro são os meus compromissos sociais, primeiro é a minha vida, primeiro é os meus objetivos, os meus planos, os meus projetos. Primeiro sou eu. Se der, eu vou na igreja. Se der, eu vou no ensaio. Se der, eu vou na consagração. Se der, eu vou cooperar no culto. Se der, eu vou participar daquele evento. Não. Primeiro tem que ser para Deus. E Ele chama a atenção aqui. Primeiro tem que ser para o Senhor, irmãos. Nós queremos o melhor de Deus. Nós queremos alcançar do Senhor as bênçãos, as vitórias. Nós queremos alcançar do Senhor algo extraordinário, mas nós não queremos ofertar o nosso melhor. Nós não queremos abrir mão para buscar e para estar na presença do Senhor dos nossos projetos pessoais. Nos dias atuais, uma das coisas que nós estamos vendo mais é essa falta de tempo. Tantos compromissos, tantas questões sociais que têm roubado o nosso tempo, e nós temos que ficar atentos, porque começa por aí. Para a gente esfriar e para a gente afastar da presença do Senhor, vai começando de pouquinho em pouquinho. Não é de uma vez que você fica distante. Não é de uma vez que você abre mão de um compromisso, de estar na casa de Deus. Vai começando aos pouquinhos, e você não percebe, quando vê, você já está longe. E aí aquele que está mais distante do corpo vai ficando frio. Então, nós precisamos analisar e refletir. Não estou dizendo que os irmãos não possam participar. Pode participar, tem algum compromisso, mas faz uma análise. Seja sincero com você e seja sincero com Deus. Porque Deus, Ele vê, Deus, Ele sabe. Então, que nós possamos analisar primeiro para o Senhor. Primeiro, vamos estarmos na presença de Deus e consagrar a nossa vida e nos santificarmos para Deus. Depois, nós vamos ver os nossos compromissos. Depois nós vamos analisar se é possível estar. E sem contar que tem coisas que não convêm. Tem coisas que convêm, tem coisas que não convém eu estar, porque não vai me edificar. Então vamos estar atentos, vamos pedir a Deus esse discernimento e priorizar estar na casa do Senhor. Priorizar estar na presença do Senhor. Então, depois que santificou, que rasgou o coração, que fez aquele propósito com o jejum, com o pranto, vai congregar. E Deus começa a chamar primeiro da liderança, do mais idoso até a mais tenra idade, para que priorize a busca da sua presença. E nós continuamos analisando. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Deus vem chamando a atenção. E quando ele fala aqui de sacerdote, ele fala também de uma autoridade dentro da igreja. Porque na época dos tempos bíblicos, os sacerdotes, eles tinham duas funções muito importantes. Primeiro é ensinar o povo, né, a palavra, e segundo, eles intercediam pelo povo diante da presença de Deus. E mais do que orar, ele convoca, né, o sacerdote, aquele que está na frente, como um líder na presença, né, do povo, ali intercedendo pelo povo, que os sacerdotes chorem. A necessidade, irmãos, aqui de uma busca verdadeira a Deus era tão grande, que o profeta vem dizendo, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Eles já tinham essa função importante, mas era necessário eles também chorar, eles também se quebrantar. Sabe por quê? Que os sacerdotes iam chorar, iam clamar a Deus? No final do versículo vem dizendo assim, Senhor, diz assim, ó, entre o pórtico e o altar, orem. O que o sacerdote orar? Poupa o teu povo, Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então era aquela figura importante para o povo, que era o sacerdote, que ia se inclinar com choro e com pranto, aquele pranto doído. Sabe quando Deus incomoda o pastor, que ele sente dor no coração? Era esse choro, era esse incômodo que o sacerdote tinha que sentir e buscar de Deus para interceder em favor do povo. Porque tem hora que Deus faz assim, né? Toca no coração do pastor, com aquele choro, com aquela angústia, que ele chora na presença de Deus, que ele busca, que ele rasga o coração na presença de Deus. Era isso que Deus estava falando. Que o sacerdote, aquele que tinha uma figura importante, que
que o sacerdote, aquele que intercedia, aquele que ensinava, tinha que rasgar o coração, se quebrantar e clamar. Qual que era o clamor que ele ia falar? Que ele ia orar, que ele ia pedir? Não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Então ele ia clamar para que a igreja do Senhor não servisse de escárnio, de zombaria, para aqueles que estavam de fora da igreja. Irmãos, e quantas vezes, às vezes, tem surgido situações que a igreja do Senhor tem sido, infelizmente, exemplos maus para aqueles que estão lá fora. E aí, o que aparece lá fora não é a igreja, é o nome do Senhor que está sendo envergonhado, entristecido, diante dos povos, diante das nações. Então, ele está falando para esse sacerdote, que era para ele clamar e chorar, para que o povo, para aquela nação, não servisse de escárnio. Porque eles iam escarnecer, eles iam zombar. É essa nação que Deus libertou, que Deus caminhou lá no deserto, que Deus libertou do cativeiro, é essa nação que pecou de novo, é essa nação que errou de novo, é essa nação que está lá na lama de novo, é esse povo que está lá na lama de novo, que caiu de novo, é esse povo. Então o sacerdote ia clamar, o sacerdote, aquele líder espiritual, que entrava na presença de Deus, representando o povo, que tinha que estar santificado, ele ia clamar: Senhor, muda o coração da tua igreja, do teu povo, para que eles se convertam a ti, para que eles se acheguem na tua presença, Senhor, para que a tua igreja não sirva de escândalo, para que a tua igreja não sirva de mau exemplo lá fora, Senhor. Estou aqui te clamando, tem misericórdia, é o teu nome que está sendo envergonhado, é o teu nome que está sendo, Senhor, exposto de uma forma ruim, mas levanta a tua igreja em santidade, levanta a tua igreja em oração, para que eles sejam exemplos de mulheres, de servos, cheios do teu Espírito Santo, que seja referência na escola, que seja referência no trabalho, que seja referência onde eles estiverem. Senhor, eu estou aqui intercedendo para o teu povo, eu sou aquele que estou aqui clamando. Muitas vezes, irmãos, essa tem sido a oração do pastor, que está com o coração doendo, que está com o coração chorando, que está com o coração apertado, clamando, intercedendo pelo povo. Mas é preciso cada um fazer a sua parte, porque eu não posso fazer pelos irmãos e os irmãos não podem fazer por mim. O avivamento, o verdadeiro avivamento, primeiro começa em mim, dentro do meu coração, e eu com a minha vida pura, santa, diante da presença do Senhor, do lado do meu irmão, que também tem uma vida reta, do lado do outro, e do outro, e do outro, e a igreja do Senhor, sendo cheia, porque buscou, porque consagrou, porque é diferente, porque está santificada, Deus derrama do seu poder. E depois de tudo isso, nós vamos ver, dentro da palavra do Senhor, já o momento da restituição. Primeiro tem o processo, primeiro tem as fases, primeiro tem as etapas. Nós não podemos pular etapas. Nós temos que passar por esse processo de santificação, de busca, de quebrantamento, de estar na casa do Senhor. E não é só cobrar da liderança, mas eu também fazer minha parte. São todos, são jovens, são crianças, são anciãos, são todos fazendo a vontade de Deus ali unidos num propósito de buscar esse avivamento. Se nós nos rendermos ao Senhor dessa forma, nós vamos vivenciar a restituição. Porque no versículo de número 24 diz assim: as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Versículo 27, sabereis que eu estou no meio de Israel, e que sou o seu Deus, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E sabereis que eu estou no meio de Israel, e sabereis que eu estou no meio da igreja, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e que o meu povo jamais será envergonhado. Se a igreja buscar, diante de todas essas circunstâncias,
E se os irmãos buscarem, se converterem e estarem na presença do Senhor, eles vão vivenciar isso. E aí chega no versículos que eu li no início da minha fala. E acontecerá, depois de tudo isso, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Irmãs, é lindo a obra do Senhor e o agir, o trabalhar do Senhor. Porque Deus levantou o profeta Joel. Mas esse derramar do Espírito aconteceu em Pentecostes, em Atos dos Apóstolos. Olha quanto tempo se passou. Vamos lá ler comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuído entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Então, Deus cumpriu, Deus derramou do teu poder. No dia de Pentecostes, Deus derramou do seu Espírito, e todos foram cheios. Aqueles que estavam ali reunidos naquele lugar foram cheios do Espírito Santo. Eles falavam em outras línguas. E foi tão glorioso, tão maravilhoso esse derramar do Espírito, que as pessoas que passavam, os que estavam ali, começaram a indagar. O que será que eles têm? O que será que está acontecendo no meio desse povo? Que eles estão falando em outras línguas? O que será que houve? O que será que aconteceu? E Deus levanta Pedro. Então se levantou Pedro com os 11, ergueu a voz e advertiu-os: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, atentai nas minhas palavras. E estes homens não estão embriagados, como vides pensando, sendo esta a terceira hora. Mas o que ocorre é o que foi dito pelo intermédio do profeta Joel. Por intermédio de quem? Do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Deus cumpriu, e todos foram cheios do Espírito Santo. Foram capacitados para pregar a palavra do Senhor. Foram capacitados para anunciar a palavra do Senhor. Eles estavam ali reunidos e foram cheios do Espírito Santo. Nessa noite, eu gostaria de fazer uma pergunta para a igreja. Vocês estão dispostos? Vocês querem esse avivamento? Então é necessário passarmos por esse processo de busca, de santificação, com pranto, com jejum, rasgando os vossos corações verdadeiramente na presença do Senhor, porque Deus pode cumprir e encher e operar, a começar pela igreja AD Colheita aqui em Cássia, um grande avivamento aqui nessa cidade, a começar por mim, a começar por você, a começar por essa igreja aqui. Deus pode levantar e realizar um grande avivamento. Não depende de mim, não depende de você, o agir é sobrenatural, mas nós temos que fazer a nossa parte, nós temos a nossa porcentagem. Nós precisamos estarmos preparados, consagrar a nossa vida, jejuar, orar, apartarmos do pecado, santificar, estar na presença de Deus, para que possamos receber do Senhor essa graça, essa unção e sermos cheios. Em nome de Jesus, eu creio que isso pode acontecer. Tem sido às vezes a oração de muitos, mas precisa continuar nesse propósito de busca, de santificação, na presença de Deus, porque Deus pode fazer. Eu gostaria de encerrar as minhas palavras, dizendo, irmãos, Deus é um Deus que faz. Deus é um Deus que realiza.
Deus é um Deus de milagres. Ele opera na minha vida e Ele opera na sua. Mas é necessário nós fazermos uma análise. É necessário. É necessário nós fazermos uma reflexão. Como está a minha vida diante da presença do Senhor? Como eu tenho me inclinado na presença do meu Deus? Eu não posso querer o extraordinário de Deus e oferecer o superficial. Eu não posso levar uma vida de qualquer maneira e esquecer tudo que foi falado, que foi pregado ao sair aquelas portas. E querer algo extraordinário do Senhor. Eu preciso fazer minha parte. E nós vimos, irmãos, no decorrer da história, quantas vezes o povo de Deus caiu, quantas vezes o povo de Deus pecou, mas quantas vezes Deus levantou esse povo, quantas vezes Deus restaurou esse povo, Deus restituiu esse povo, quanto o povo se inclinava com o coração diante da presença de Deus, com quebrantamento Deus fazia, Deus restaurava. É necessário a igreja do Senhor se quebrantar. Deus não está aqui para assistir espetáculos. Deus não está aqui para ver o melhor de forma superficial. Eu não estou aqui para agradar a homens, eu estou aqui para agradar a Deus. Eu não estou aqui fazendo para o pastor. Eu não estou aqui fazendo para as irmãs. Eu estou fazendo para Deus, mas eu não quero fazer o melhor, muitas vezes. Eu quero dar para o meu Senhor o que ficou, o resto. Eu quero primeiro os meus compromissos, eu quero primeiro a minha vida, os meus projetos pessoais. Se sobrar, eu vou na igreja. Se der tempo, eu vou. E não é assim. Deus não quer assim. Deus quer uma mudança de postura, começar por nós. A começar desde o ancião até a criancinha. A começar dentro da igreja, porque Deus não vai tratar lá fora, Deus vai tratar aqui primeiro. É comigo primeiro, é com você primeiro que Deus vai tratar. Para que possamos viver esse avivamento e Deus vai derramar do seu Espírito. Se a igreja clamar, se a igreja buscar, Deus vai restaurar, Deus vai restituir. Era impossível, irmãos, o povo sair daquela situação, se não fosse a graça, se não fosse a presença de Deus, era impossível eles saírem daquela situação. Era impossível eles chegarem na terra prometida. Era impossível eles adentrarem ali na Nova Jerusalém, na terra de Canaã. Era impossível, mas Deus fez, Deus operou. E eu quero finalizar minha fala dizendo que está próximo. A hora é já, a hora é agora. Nós vimos ali no livro de Apocalipse. Te prepara a igreja porque Deus está às portas. Se prepara, igreja, que Deus está às portas. Se prepara, porque Deus está às portas. Que o Espírito Santo de Deus continue falando ainda mais no coração dos irmãos. Se os irmãos tiverem um tempinho, leia o livro todo do profeta Joel, porque creio que Deus vai falar ainda mais. Amém? Que Deus abençoe. Busquemos ao Senhor, porque a hora é agora, o tempo é já. Amém? Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Coluna de fogo está com a oportunidade de estar louvando o último louvor, amém?